Mas hoje eu quero falar de uma mulher muito especial. Coloca aí no telão. Hoje nós vamos falar sobre Maria. Talvez você veio de um contexto católico e seja a primeira vez que você vai ouvir sobre Maria numa igreja evangélica. Nós vamos falar de algumas palavras de Maria. Pensa numa mulher que me inspira e também deve inspirar você. Mas antes de eu falar sobre algumas palavras de Maria, eu quero trazer um contexto aqui para você que veio de um contexto católico, para que você entenda de fato, porque a palavra de Deus diz que quando nós conhecemos a verdade nos liberta, sim ou não? E eu quero trazer alguns ensinamentos para você a respeito de Maria. Vocês estão comigo até aqui? Então abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Você que veio de um contexto católico, apostólico, romano, você que veio de uma tradição batista, que muitas vezes quando falava de Maria, você tinha que bater na boca 3 vezes. Peça para que o Espírito Santo de Deus fale com você agora. Peça para que Ele use a minha vida, a vida do teu pastor, para que seja um canal de Deus sobre a tua vida hoje. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado por essa chuva que cai, e a chuva ela representa bênção. A Bíblia, quando menciona a chuva, representa bênção, Pai, e nós recebemos como uma bênção do Senhor essa chuva. Ela vem para nos trazer um frescor, vem para nos trazer um refrigério sobre a nossa natureza, sobre tudo, Pai. E eu já quero declarar que como essa chuva que cai do céu, venha como uma chuva de bênção sobre cada um que está aqui e aqueles que nos acompanham pela internet na nossa comunidade online. Que você possa sentir agora um toque do amado Espírito Santo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Querido Deus, esconda-me atrás da cruz de Cristo. Importa que Ele cresça, eu diminua, eu declaro nessa noite, haverá cura, sinais e maravilhas, libertação, salvação, para a glória do Teu nome, Pai. Eu não sei o que cada um aqui está passando nesse momento, mas de uma coisa eu sei, eu sirvo um Deus que é fiel, que é justo, é um Deus de amor. Eu quero declarar essa unção de amor sendo transbordada sobre a Tua igreja nessa noite. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. É a oração que eu faço em Teu santo nome. E a igreja diz, amém. Aplauda mais uma vez. As palavras de Maria, uma mulher cheia de graça. Eu quero convidar você a ler o texto junto comigo. Lucas 1:28, está aqui no multimídia. Vamos lá juntos? 1, 2, 3 e o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, graciada, o Senhor está com você. Hoje nós vamos falar de Maria, esposa de José, mãe de Jesus. Quantos aqui já não ouviram falar de Maria? O nome Maria é uma transliteração do hebraico Miriam ou Miriam. Em latim, Maria quer dizer Senhora da Luz. Acredita-se que Maria nasceu há 15 anos ali antes de Cristo. Ela era uma jovem, correto? 15 anos. O meu universitário Wesley ali falou que está correto, pastor. Então tá bom. Segundo as escrituras sagradas, foi a mãe de Jesus de Nazaré. Alguns autores históricos afirmam que Maria era filha de Eli, mas na genealogia fornecida por Lucas, como era comum na época, só a genealogia masculina lista apenas que o marido de Maria, José, era filho de Eli. Você pode ver Maria pelo menos sobre o prisma de 3 linhas de interpretação, e é esse o contexto que eu quero trazer para você hoje. Nós não estamos aqui para falar mal de Maria, nós estamos aqui para ser inspirado por uma mulher que foi uma mulher de Deus, diga amém. Um dia, eu e você estaremos na glória com Jesus, e nós vamos nos encontrar com Maria.
E eu quero ser o primeiro a trocar uma ideia com Maria e falar assim: fala para mim como foi a experiência do anjo chegar em você. Quem tem 15 anos aqui, levanta a mão. 15, 16. Não, mas só menina, tá? Isso, uma aqui. A filha ali eu sei que tem 13, né? Mas não vamos chegar lá. Eu quero usar vocês como exemplo. Mas nós estamos aqui para nos inspirar. E uma das linhas de interpretação, a primeira é através do fundamentalismo religioso. A forma de nós vermos Maria, baseada num fundamentalismo religioso, evangélico, sem amor, sem graça e sem unidade. Vê Maria como uma mulher comum, numa tentativa de atacar a fé católica, ou com medo de diminuir quem Jesus é diante da sociedade. Muitas vezes eu e você entramos num ativismo religioso, e quando mencionamos Maria, não fala de Maria, bate na boca 3 vezes para falar de Maria. Dentro da igreja evangélica não podemos falar de Maria. Aonde está falando isso na Bíblia, que nós não podemos falar sobre Maria? Nós queremos ser advogados de Jesus, com medo de, vamos falar de Maria, vai diminuir Jesus. Deixa eu te falar, Ele é o nosso advogado. Ele não precisa de advogado. O nosso papel é ser proclamador das boas novas do Evangelho, não defensores de Jesus. Não precisamos falar que Maria não foi. Não precisamos disso. Muitas vezes falamos de Paulo, o apóstolo Paulo, uau. Falamos de Pedro, grande Pedro, andou sobre as águas. Falamos de Davi, semana passada, aquele pequeno menino que matou o gigante, mas que no final foi um adúltero e um mau pai. Mas a Bíblia chama ele de um homem segundo o coração de Deus. Nos inspiramos em tantos homens e mulheres de Deus. Você vai na galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, você não ouve, você não vê o nome de Maria ali. Nós nos inspiramos em muitos homens de Deus, e quando chega em Maria a gente quer colocar ela na vala dos esquecidos. Mas não, Maria foi uma grande mulher de Deus, diga amém. Afinal ela foi escolhida pelo Senhor para gerar Jesus, aquele que viria assumir, tomar sobre si o meu e o seu pecado. É um privilégio. Então nós não podemos entrar nesse ativismo religioso. Maria foi uma mulher cheio de graça. E quando fala cheio de graça, não é que ela era engraçada, não. Ela era cheio da graça do Senhor sobre a vida dela. Deus escolheu ela, assim como escolheu você, para manifestar o céu na terra de alguma forma. Temos que tomar muito cuidado ao falar de Maria. Jesus sempre foi e sempre será Deus. Não precisamos diminuir Maria para engrandecer o nome do Senhor. Jesus é único, suficiente, diga amém. Ele é Deus. Tem outro extremo aqui, que é o segundo extremo, através da tradição e de dogmas sem base bíblica. Através da tradição e de dogmas sem base bíblica. Eu creio que Maria é uma personagem bíblica amada por todos os cristãos. E da mesma maneira que eu não preciso de nada fora da Bíblia para crer em Jesus, eu também não preciso de nada fora da Bíblia para crer que Maria foi ou representa para a minha fé hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que está aqui na Bíblia é suficiente para a tua vida, diga amém. Nada precisa ser acrescentado e nada precisa ser tirado daqui. Isso aqui é o manual da sua vida. Tudo que está escrito aqui é suficiente. Tem algum ditado popular que às vezes você já ouviu isso? Rapaz, isso aqui tinha que estar na Bíblia, Beluz. Já ouviu isso aí? Tem um ditado popular que vai na veia, não vai? E a gente fala assim, tinha que estar na Bíblia isso aí. Ou seja, nós estamos falando que Deus, Ele falhou, Ele é limitado. Então manda um zap para Jesus e fala para Ele, coloca na Bíblia uma coisa que eu acho que está faltando. Ei, nada
precisa ser acrescentado aqui para que você creia que Jesus é o Senhor e é o único Deus da sua vida. Está aqui. Nós não precisamos, também não precisamos tirar nada fora daqui para crer que Maria foi alguém ou o que ela representa para você hoje. Quais são os dogmas, pastor, apresentados pela tradição sobre Maria, pela Igreja Católica Romana Apostólica? Quais são esses dogmas? Segundo a doutrina cristã, Maria está associada a 4 dogmas, e o primeiro deles é a maternidade divina. Maternidade divina. Mas onde está escrito isso na Bíblia, pastor? Foi Jesus quem disse? Foi algum dos discípulos, algumas cartas? Não. Foi proclamado pelo concílio de Éfeso em 431, depois de Cristo, como sendo mãe de Deus. Mas ela não é mãe de Jesus, pastor? Jesus não é Deus? Espera aí, o senhor está me confundindo. Maria foi mãe de Deus histórico. Não tem como Maria ser mãe de Deus. Ela foi mãe de Jesus histórico. Você não vê Jesus falando que Maria era mãe de Deus. Alguém já leu isso aqui na Bíblia? Por favor, pode levantar sua mão. Alguém viu algum discípulo falando que Maria era mãe de Deus? Maria era mãe de Jesus histórico. Esse é um dogma que foi criado pelo menos umas 5 gerações depois da morte dos discípulos, 400 e poucos anos depois. Não foi algo que foi determinado por Jesus. Se Jesus não deixou nada aqui, se Deus não deixou nada nesse livro, falando que Maria é mãe de Deus, para mim, pastor, não vale. Eu não sei para você. Ela foi mãe de Jesus histórico. Aprendemos na Bíblia que Jesus, Deus, já existia antes de Maria. Ela foi mãe de Jesus histórico. João 1, a partir do verso 1 até o 5, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, a luz que brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. De quem a palavra está falando aqui? Jesus. Gênesis capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Sim ou não? Não está no multimídia, mas se você abrir em Gênesis 1, está escrito dessa forma: no princípio criou Deus. E a palavra Deus aqui no princípio é Elohim. No hebraico é Elohim. E o hebraico tem 2 formas de plural: plural 2 e plural mais de 2. Não é igual ao português, que é um plural só. Português é um plural só, é mais de 2, 10 mil, 5 mil. Mas no hebraico tem 2 tipos de plural: plural 2 e plural mais de 2. Então quando fala criou Deus, não é criou deuses não. Quando fala criou Deus os céus e a terra, está falando da Trindade Santa: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Quando Deus vai formar o homem, o que ele fala? Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Ou seja, antes de tudo existir, Jesus já era Deus. Não tem como Maria ser mãe de Deus. Mais uma vez eu repito, você que veio de um contexto católico, ou que talvez está visitando nós hoje, não estamos falando mal de Maria. Maria é uma mulher cheia da graça de Deus, mas são dogmas que foram estabelecidos. Não está na Bíblia, não foi Jesus quem falou, não houve uma profecia no Antigo Testamento falando que Maria seria a mãe de Deus. Eu vou te provar na palavra. Estamos aqui para nos inspirar nessa mulher e não diminuí-la. Mas muitos caem numa mentira e precisam ser libertos dessa mentira. Tenham discernimento entre o filho de Maria e o filho de Deus. Lucas 2, 48, parte B, diz assim: sua mãe lhes disse: filho, por que você nos fez isto?
seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Aqui Jesus, ele tinha por volta dos seus 12 anos, e de repente, alguém aqui já, Pâmela, você já esteve andando assim, na hora que você olha, cadê a Lulu? Sumiu. Acontece, não acontece? Aconteceu com Maria e José, estavam andando, cadê Jesus? Jesus estava no templo ensinando, debatendo com os estudiosos, e nessa fala aqui, ela encontra Jesus e fala, ela reconhece a natureza dela humana. Eu e o seu pai estávamos à sua procura. Onde você estava, Jesus? A resposta dele para ela é assim: ei, eu estava fazendo a vontade do meu pai. Do meu pai. Jesus, quando Paulo fala que Jesus ele vem e se esvazia dos seus atributos divinos e se faz homem nessa terra para morrer por mim, porque onde já se viu Deus morrer? Deus não morre. Quando nós falamos que Jesus morreu na cruz por você, é que ele se esvaziou dos seus atributos divinos, se fez homem. Então quando ele está nessa terra, ele é 100% homem e 100% Deus. Por isso que todos os milagres que Jesus operava, isso já fica um ensinamento para mim e para você, ele fazia pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque quando João Batista batiza ele, o que a palavra fala? Que uma pomba vem sobre a cabeça dele, representando o Espírito Santo, e uma voz do céu, Deus diz assim: esse é o meu filho, de quem tenho agrado. Então tudo que Jesus fazia era pelo poder do Espírito Santo. Então eu reforço, Maria não era mãe de Deus, Maria era mãe de Jesus histórico, Jesus homem. Estão comigo até aqui? Alguma dúvida? Hoje, como tem pouca gente, daqui a pouco eu vou abrir para perguntas. Brincadeira. Aqui a Bíblia nos revela a humanidade de Maria e José como pais de Jesus histórico. A Bíblia faz uma clara separação entre o filho de Maria e o filho de Deus. Quer que eu te prove? Vamos lá comigo. Primogênito. O significado da palavra primogênito significa o primeiro filho do matrimônio ou mais velho. Lucas 2:6, na Bíblia de Jerusalém, diz assim: estando eles ali, completaram-se os dias dela, e deu à luz ao seu filho, repete comigo, primogênito. E envolvendo-se em faixas, reclinou num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui a palavra está falando que deu à luz ao seu filho primogênito. Aí quando você vai para o filho unigênito, a palavra unigênito é aquele que não tem irmãos, que é único, que é gerado por seus pais, filho único. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para Maria ele foi primogênito, primeiro de muitos. Agora aqui na palavra, Deus entregou o seu único filho, unigênito, único, não existe outro. Então aqui fica a prova para você, que não tem como Maria ser mãe de Deus. Ele é mãe de Jesus histórico. Outro dogma é a virgindade perpétua. Virgem antes, durante e depois do parto. Quem disse isso, pastor? Está na Bíblia? Não, querido. Isso foi colocado num concílio de Latrão no ano de 649 depois de Cristo. Não foi dito por Jesus, não foi dito pelos discípulos, mas foi pelo concílio de Latrão no ano de 649 depois de Cristo. Como você vai atribuir a uma pessoa a virgindade perpétua? Mateus 1:25. Mas não teve relações com ela, repete comigo, enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhes pôs o nome de Jesus. A palavra está falando, Maria não teve relações com, José não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho. A partir do momento que a mulher, ela já pare o filho, ela já não é mais virgem. Vocês conseguem entender?
foi atribuído para ela uma virgindade perpétua, mas não faz sentido algum ela ter, né, a virgindade perpétua. No Novo Testamento afirma abertamente que José casou-se com Maria e Jesus teve irmãos. Mateus 1,16. Queridos, eu estou falando a palavra. José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então ele casou com Maria. Marcos 6,3, parte A. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Jesus teve pelo menos 6 irmãos. Aqui é mencionado 4, mas aqui fala suas irmãs no plural. Deveria ter mais de 2. E alguns talvez vieram num contexto católico, vai dizer, pastor, mas o padre uma vez falou que essa palavra irmãos, no grego, pode se referir a primos. Então nós vamos ler mais um pouquinho. Esses primos devia ser muito legal, Cláudio, porque é tão mencionado na Bíblia aqui. Mateus 13:53 diz assim: chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde vem essa sabedoria e esses poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não é o Judas o que traiu não, tá, gente? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Atos 1,14, todos eles se reuniram sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Será que os primos são mencionados todas as vezes? Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Gálatas 1,19. Então sim, Maria teve filhos, Maria teve relação sim. Outro dogma, sem base bíblica, Imaculada Conceição. Ela foi concebida sem mancha do pecado original. A única pessoa sem mancha do pecado se chama Jesus. Diga amém. Mas quem falou, pastor, que ela é Imaculada Conceição? Foi Jesus? Foi os discípulos? Foi a igreja primitiva? Foi a palavra de Deus? Não, não foi. Foi o Papa Pio IX, na bula de Inefabilis Deus, fez a definição oficial do dogma Imaculada Conceição em 8 de dezembro de 1854. Maria então é imune de toda a mancha do pecado original. Jesus poderia ter deixado isso para nós, sim ou não? Mas não foi. Não foi a palavra de Deus. São dogmas sem base bíblica. Ninguém pode nascer sem pecado. Eu e você nascemos com a natureza pecaminosa, queira você ou não. Nos rendemos a Jesus, somos lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Diga amém. Mas lembra que Paulo fala que a nossa luta da carne com o Espírito é constante, é todos os dias. O pecado nunca vai desistir de você. Essa luta vai ser constante. Outro dogma sem base bíblica é a assunção aos céus. Refere-se à elevação de Maria em corpo e alma ao céu. Esse dogma foi proclamado pelo Papa Pio XII em 1º de novembro de 1950. Provavelmente alguém aqui já nasceu nessa época, sim ou não? Já uma levantou ali. Wesley, Brasil já tinha sido descoberto. Já tinha milhares e milhares de pessoas. Então não foi a palavra de Deus que colocou que ela foi elevada ao céu. A Bíblia fala algumas pessoas, da forma como foi elevada aos céus, no cavalo de fogo. Foi mencionado. Por que não mencionou Maria? Então quer dizer que está faltando alguma coisa na Bíblia, pastor. Como eu disse, então você vai ter que comunicar com o Senhor. Outras doutrinas sobre Maria que não são dogmas da igreja. Santidade absoluta. Maria como corredentora e advogada. Maria como medianeira entre Deus e o homem. Aí eu pego João 14,6 e eu rasgo da Bíblia, porque diz assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, Jesus diz, vem ao Pai a não ser por mim.
Ele é o único caminho, a única verdade, Ele é a vida. Como podemos dizer que ela é medianeira do homem com Deus? Não é, é Jesus. Como Jesus nos ensinou a orar, igreja? Dirigindo-se a quem? Santificado seja o nome de quem? Quem perdoa os pecados? Mateus 6,9 começa dizendo: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você não precisa pegar um rosário e repetir 40 vezes Ave Maria, não precisa. Jesus fala: não seja como os pagãos, que ficam com as suas vãs repetições, achando que... Não, você não precisa. Você não precisa orar para santo tal, para pedir os anjos arcanos, não precisa. Jesus tem que ser suficiente para você. Ele morreu na cruz por você. Não tem outro intermediador entre você e Deus a não ser Jesus. Ele é o único. Mais uma vez repito, nós vamos falar sobre as palavras de Maria, para inspirar o meu e o seu coração. E talvez, querido, assim como você se converteu, eu me lembro com a minha avó. Você lembra no começo do relacionamento, pastora? Que na minha penteadeira ficava uma santinha? Era herança da minha avó. Eu tinha recém me convertido, e o que eu vou fazer? E eu ouvia sobre... Aí eu falava: meu Deus, eu não sabia se eu pegava a santinha e jogava fora, eu tinha um medo de Deus me castigar. Recém-convertido, não tinha discernimento, não entendia. E todas as vezes eu ouvia, eu falava: cara, eu aceitei Jesus, Ele é meu único e suficiente Salvador, eu não preciso me prostrar diante de uma imagem, porque a palavra fala que não podemos construir imagem para nós adorarmos e buscar. Não podemos. Esculturas feitas por mãos humanas, é a palavra de Deus que diz. Aí eu me lembro que eu falei: Senhor, seja o que Deus quiser, mas eu vou tirar. Era a lembrança da minha avó e eu joguei fora. Esperei alguns minutos, nenhum raio caiu na minha cabeça. Eu falei: então estou tranquilo. Eu confesso que aquele dia eu saí de carro, achei que ia bater o carro, mas eu precisava me libertar daquilo, porque a qualquer momento eu ia pedir para ela intermediar por mim. E quando eu entendi de fato que o meu intermediador é Jesus, eu me senti mais leve. Aí talvez você está aqui, e isso serve para você: pastor, você é do tipo que carrega o santinho na carteira. Você não precisa, querido. Você não precisa carregar uma imagem. Aquele que habita em você, Ele vive e reina para todo sempre. Ele está à destra de Deus. Vocês conseguem entender isso? Ele está à destra de Deus, Ele vive. Nós celebramos um Deus vivo, por isso que Jesus não está pregado na cruz. Talvez você tenha um crucifixo lá que você ganhou da tua avó, mas pastor, eu só guardo, é lembrança, é de ouro, derrete, compra, sei lá, cesta básica e distribui para os pobres. Ou faz uma aliança, presenteia o teu cônjuge, sei lá. Você não precisa carregar um amuleto. Isso é um amuleto, quando você precisa você corre lá e não, até porque não vai te ouvir. Não vai te ouvir. Maria foi uma mulher extraordinária, mas é uma mulher como eu e você. Mas Deus escolheu ela para uma obra extraordinária. Como escolheu Paulo, como escolheu Pedro, como escolheu tantos homens de Deus para a obra. Escolheu Moisés para libertar o povo, para abrir o mar vermelho. É uma mulher como qualquer outro. Só que nós não podemos diminuir ela, porque é uma mulher inspiradora para nós. Vocês conseguem entender? Estão comigo até aqui? Então aplauda Jesus, só para dar uma aliviada. Ela não pode perdoar os seus pecados. Jesus fala em Mateus 6,14: o Pai Celestial perdoará vocês. Outro dogma sem base bíblica e a morte de Maria. Como que fica? Não há registros históricos no momento da morte de Maria. Diz uma tradição cristã que ela teria morrido no ano de 42 depois de Cristo, e o seu corpo foi depositado no Getsêmani. Ela não foi elevada aos céus. Esses são os dogmas da tradição romana sobre Maria. As igrejas ortodoxas até abraçam essa visão, mas nós não. Nenhuma dessas duas correntes fundamentalistas minimiza Maria, e a tradição maximizar Maria são concentradas na Bíblia, não.
Nós cremos, nós cristãos protestantes, nós cremos no que está na palavra de Deus e nada mais. Nós cremos no que está escrito na palavra. Não precisa desvalorizar e nem hipervalorizar, não precisa. Veja como a Bíblia vê. Outro dogma, outra visão é através da revelação bíblica. Lucas 1, 28, nós acabamos de ler: o anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria foi uma bênção de Deus para a humanidade, simplesmente porque as Escrituras afirmam que ela seria chamada em todas as nações de uma mulher bem-aventurada. Maria foi uma mulher excepcional. Nenhuma mulher na história da humanidade foi e será igual a Maria. Maria é diferenciada. Ela precisa ser respeitada e honrada, não só em reza ou em rosário, mas em seu exemplo de vida, sendo uma mulher fiel, seguidora de Jesus e filha de Deus. Pare com esse negócio de querer criticar Maria. Pare de querer criticar. A doutrina bíblica não acredita que Maria tenha sido levada aos céus como Cristo, e não acredita que ela seja medianeira quanto ao relacionamento do homem com Deus. A Bíblia precisa ser suficiente para a minha fé e para a sua fé. Agora nós vamos falar sobre as palavras de Maria. Olhando para as palavras de Maria registradas pela Bíblia, aprendemos lições preciosas para a minha vida e para a sua vida. E a primeira delas é: seja dependente de Deus. Repete comigo: seja dependente de Deus. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? A Bíblia revela a surpresa inocente dessa adolescente. Aí eu me refiro a vocês, meninas. Imagina o anjo de Deus vem e aparece para vocês e fala assim: você vai engravidar, sua barriga vai crescer, você vai dar à luz um filho. Esse filho, ele vai salvar a humanidade. Qual seria a tua resposta para Deus? É difícil pensar, né? Qual seria a tua resposta para Deus? Hein, Cláudia? Você não tem 15 anos, Cláudia, mas volta lá atrás. Imagina se Deus fala para você, Cláudia. Por isso que você tem que ser dependente de Deus. Como acontecerá isso se sou virgem? Você pode não entender exatamente o que Deus deseja fazer na sua vida, mas com Deus não tem dúvida, você tem que apenas ser dependente de Deus. Dê o primeiro passo que Deus vai colocar o chão. Talvez você está aí pensando em dar um novo passo na sua vida, mas você não sabe como vai acontecer. Eu também não sabia como iria acontecer nesse lugar, mas simplesmente eu confiei em Deus, eu fui dependente dEle o tempo todo. Todas as vezes que eu subo aqui para pregar, eu subo na dependência do Espírito Santo. Tudo que você for fazer, faça na dependência de Deus. O anjo disse: não tenha medo, Maria, o Senhor achou graça diante de ti. E eu estou aqui para te dizer, aquilo que você está sonhando, planejando, não tenha medo, o Senhor está com você. Aprenda com Maria a ser dependente de Deus. Você tem que dizer assim: eu preciso ser cheio da graça de Deus, como Maria foi. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, graciada, o Senhor está com você. Alegrem-se, você que está sentado aqui, o Senhor está com você. Em segundo lugar, seja submisso ao Senhor. Respondeu Maria: sou serva do Senhor. A Bíblia nos revela uma jovem consciente e submissa em sua fé. Servo significa escravo, criado. Gálatas 2:20, esse texto ecoou dentro de mim na minha conversão. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ei, se você entregou a tua vida para Jesus, a vida já não é mais sua, é dele. Seja submisso a Ele, não é mais as suas vontades, os seus achismos, é a vontade do Pai, é a vontade dEle, não é mais a sua. Talvez a sua vontade seja
sei lá, mudar do país, mas não seja a vontade de Deus. Talvez a sua vontade seja divorciar e não é a vontade de Deus. Nunca foi, na verdade. Talvez a sua vontade, Juninho, seja jogar a bola, mas não seja a vontade de Deus. Talvez, Suene, que a sua vontade seja vender aquele caminhão, mas talvez não seja a vontade de Deus. Falando isso porque ele está vendendo um caminhãozinho. Não é mais a sua vontade o que você quer, mas é o que o Senhor quer para você. E muitas vezes eu e você atrapalhamos o que Deus quer fazer, porque a gente quer fazer do nosso jeito, mas não é do seu jeito, é do jeito dele. E Maria entendeu muito bem isso. Ela poderia muito bem ter falado: deixa para lá isso aí, escolhe outra. Lembra de Moisés, quando Deus chama Moisés para libertar o povo? Eu não sei falar, eu tenho vergonha, eu sou gago, põe outro no meu lugar. Mas não. Ela tinha uma fé muito alicerçada. Olha o que Paulo diz também em Filipenses 1:21, porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Vale a pena abrir mão de tudo por Jesus, querido. Vale a pena ser obediente e ser submisso ao Senhor. Talvez você nem queria ter vindo no culto hoje, mas lembra de um recado que eu te dei no início? Deus marcou esse encontro com você, por mais que você não queira, mas Ele queria que você estivesse aqui. Ele queria que você estivesse nesse lugar adorando e exaltando o nome dEle. Aqui a Bíblia nos revela uma vida dependente e obediente a Deus. Maria era uma jovem verdadeiramente devota e corajosa. Então fica esse conselho para vocês, jovens de 15, 16, 17, 18 anos. Não é a tua vontade, é a vontade do teu Pai. E a vontade de Deus para a sua vida vai muito além daquilo que você imaginou. A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas como viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, pastor? Paulo fala que nós precisamos ser renovados pela renovação do nosso entendimento, para que assim nós podemos comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é mais a sua vontade. Aprenda com essa mulher, é a vontade de Deus. Ia dar um chabu naquela época, porque ela era virgem. José mesmo, quando fica sabendo, a palavra fala que ele quer fugir. Na hora ele fala: eu vou fugir, porque ele não era casado, ela era virgem. Ia dar B.O. O anjo do Senhor vem e fala: fica, você não entendeu nada. Pensa no B.O. que não ia dar na época, gente. Mas ela confiou no Senhor, ela foi submissa ao Senhor. Quando você conhece a Deus verdadeiramente, você entende que por pior que seja a situação, Deus está no controle. Mesmo quando eu não entendo, pela fé preciso aceitar a orientação divina. Você precisa se submeter incondicionalmente à vontade de Deus. Na vida cristã não é ver para crer, mas sim crer para ver. Dê o primeiro passo e Deus vai colocar o chão. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Você precisa crer para ver a glória de Deus. Você não pode duvidar no teu coração, você precisa crer. É o próprio Senhor que está falando. Disse-lhe Jesus, João 11:40, não falei que se vocês crescem, veria a glória de Deus? E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é muito forte. Quarto e penúltimo lugar, e o louvor já pode subir. Outra atitude, outra palavra de Maria que nos inspira: renda adoração somente ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não divide a sua glória com ninguém. Repete comigo: Deus não divide a sua glória com ninguém. Lucas 1:46, então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria não pode te salvar, ela mesma está declarando que o Senhor é o Salvador dela. Maria não pode vir e salvar você. Maria não pode vir fazer nada na sua vida. Maria não pode te ouvir.
A própria Maria está declarando que o Senhor é o Salvador dela. Aqui revela mais uma vez a humanidade de Maria. Maria foi uma mulher extraordinária, mas ela não pode te salvar. O único que pode salvar você é Jesus. Diga amém por isso. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Você não tem que se prostrar diante de imagem, porque o próprio Deus está falando aqui em Isaías 42. Este é o meu nome, não darei outro a minha glória, nem imagens ao meu louvor. Então pare de se prostrar diante de uma imagem. Faça como Maria, entenda que o Senhor é o seu único e suficiente Salvador. Não há outro que mereça a nossa devoção e adoração e louvor. Apocalipse 4:11. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Tu, Senhor nosso Deus, és digno de receber a glória, honra e poder, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Vamos repetir isso todo mundo junto. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se coloque em pé. Hoje é um dia de você de fato entregar a tua vida para Jesus. Pastor, eu já frequento a igreja há muito tempo, mas hoje Deus te trouxe aqui para de fato você entender que você é dele, especificamente dele, e você precisa entregar a tua vida para Jesus hoje. Ele tem que ser o seu único e suficiente Salvador. Em quinto lugar e último, obedeça incondicionalmente ao Senhor. E aqui prova mais uma vez que a nossa querida Maria, que nos inspira, ela não tem poder. Se ela não teve enquanto estava viva, quanto mais agora. João 2,5 diz assim: façam tudo, isso é Maria dizendo, que ele mandar. Maria está dizendo: façam tudo o que ele mandar. Preste atenção nesse contexto aqui. Estava tendo um casamento em Gadara da Galileia, e Jesus e Maria e seus discípulos foram convidados para essa festa. E chegou o momento dessa festa que o vinho acabou. E naquela época, quando acabava o vinho, meu querido, num casamento, era motivo de vergonha. E Maria chega então em Jesus e fala assim: Jesus, acabou o vinho. Jesus muito educado, fala: o que eu tenho a ver com isso? Isso é na linguagem de Pastor Vitor, linguagem de hoje. Mas é mais ou menos assim: o que tenho eu com isso, mulher? Aí Maria, e ele fala: não é chegado o meu tempo. Jesus fala isso aí: calma, ô mãe, você está muito apressada, você quer que eu faça o quê? Maria pega os serviçais ali, o pessoal que está servindo, traz todo mundo perto de Jesus e joga a bomba na mão de Jesus. Fala assim, ó, é o que ela falou: faça tudo o que ele ordenar, tudo que ele mandar. Se Maria tivesse poder para operar milagres, ela tinha chamado Jesus? Não, ela tinha orado ali, porque ela é mãe de Deus, né? Como diz esses dogmas sem base bíblica. Ela tinha orado e tinha transformado a água em vinho. Mas ela chama Jesus, ela reconhece a sua humanidade. E naquele casamento, Jesus transforma água em vinho. Foi o primeiro milagre de Jesus mencionado na Bíblia, Zé. Foi numa festa de casamento. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Obedeça a tudo o que ele mandar.
o que Deus está te pedindo. Façam tudo o que Ele mandar. 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Deus não está preocupado se você serve na igreja, se você dizima, se você oferta. Ele não está interessado no que você está entregando, Ele está interessado no teu coração. Porque não adianta nada você ser um ofertante, você ser um dizimista fiel, você servir na igreja e o seu coração não for do Senhor. De nada vale. Ele não tem prazer no teu sacrifício, Ele tem prazer em ter você por inteiro no teu coração. Jesus está convidando pessoas aqui hoje a entregar as suas vidas para Ele. Eu sinto no meu coração que pessoas estão entregando a vida para Jesus hoje. De fato, pastor, até hoje eu vou na igreja, eu frequento a igreja, eu até sirvo, mas eu não entreguei de fato minha vida para Jesus, tendo Ele como meu único e suficiente Salvador. Por isso que eu falei que o recado dele, eu perguntei se estava faltando algum recado, não perguntei? Aí ele fala no meu ouvido: tem um recado sim. Ei, Ele marcou um encontro com você hoje. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus lá atrás, eu já vivi para Jesus, mas eu estou distante. Hoje é dia de você se reconciliar com Ele. Hoje é dia de você se reconciliar com Ele. Segue o conselho de Maria, segue o conselho dessa agraciada, faça tudo o que Ele mandar. Romanos 10, 9, se você confessar Jesus com a tua boca e crer no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Mas pastor, eu tenho tanto defeito, tanto pecado. Mas Ele te recebe do jeito que você está, Ele te ama tanto que Ele vai transformar a tua vida por completo. Eu reconheço Jesus todos os dias. Todos os dias pela manhã eu declaro que Ele é o único e suficiente Salvador da minha vida. Ele é o Senhor da minha casa, Ele é o Senhor do meu casamento, Ele é o Senhor da minha filha. Eu declaro isso todas as manhãs. Jesus é maravilhoso. O papel que Maria ocupa na Bíblia é mais discreto se comparado com a tradição católica. O papel que Maria ocupa na Bíblia é mais discreto se comparado com a tradição católica. A vida e a história bíblica de Maria são um modelo para mim e para você hoje. Ela foi uma mulher extraordinária que viveu uma vida exemplar segundo os propósitos de Deus, cheia de graça de Deus. E eu e você temos que viver igual Maria. Como Maria, você precisa crer que em Jesus como seu Salvador. Então disse Maria: minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito alegra em Deus, meu Salvador. Como Maria, você precisa ser servo de Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor. Ela não é mãe do Senhor, ela é serva. Ela está declarando: eu sou serva. A salvação pertence ao Senhor. Apocalipse 7:10, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, que é o Filho, que é Jesus. Jesus é o Filho, é o único caminho para o Pai. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tem que repetir para vocês entenderem. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus pertence sobre ele. João 3,36. Só quem tem Jesus, o Filho de Deus, tem a vida eterna. E aqui, queridos, eu queria que você pessoal da iluminação, pode apagar a luz aí. Que enquanto eu estiver mencionando de como Jesus é chamado na Bíblia, eu queria que você vibrasse. Eu não queria que você ficasse do jeito que você está, mas eu vou falar alguns nomes aqui que Ele será chamado. E o primeiro deles é advogado, segundo o Cordeiro de Deus, a ressurreição e a vida, pastor e bispo das almas, juiz, Senhor dos senhores, homem de dores, o cabeça da igreja, testemunha fiel e verdadeira, a rocha, o sumo sacerdote, a porta, a água viva, o pão da vida, a rosa de Saron,
Alfa e Ômega, a videira verdadeira, o Messias, o Mestre, Santo, Mediador, amado, o tronco, o carpinteiro, o bom pastor, a luz do mundo, a imagem do Deus invisível, o Verbo, a pedra angular, o Salvador, o servo, autor e consumador da nossa fé, o Todo-Poderoso, Pai eterno, o leão da tribo de Judá, o Eu Sou, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o noivo, o Filho unigênito, maravilhoso conselheiro, Emanuel, Filho do homem, a aurora do dia, o Amém, o Rei dos judeus, o profeta, o Redentor, a âncora, brilhante estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Jesus Cristo é o Filho de Deus, aleluia, celebre, porque Ele é único, Ele é o Filho de Deus, aleluia. Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida e da sua vida. É assim que Ele será chamado. Ele é o Senhor da sua casa, Ele é o Senhor da sua família. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui no altar. Você que precisa se reconciliar, você que precisa entregar a tua vida para Jesus, você que até aqui talvez carregou essa doutrina sem base bíblica dentro de você, vem aqui, deixa eu orar por você. Deixa essa equipe orar por você. Aprenda com Maria, venha para esse altar. Talvez eu preciso ser mais obediente à palavra de Deus. Talvez eu preciso ser mais confiante, ter mais fé. Não tenha vergonha, sai do seu lugar, vem aqui. Nós vamos orar por você. Exalta o nome de Jesus, exalta o nome do Senhor. Ele está te chamando para um novo tempo, Ele está te chamando para uma nova história. Ele tem algo preparado no céu para a tua vida, Ele tem algo preparado no céu para o teu futuro. Ele é o Senhor da sua casa, não existe outro, é Ele. Uou! Soberano, soberano em poder. Declaro toda mentira, toda dúvida, toda incredulidade do teu coração de crer que Jesus é o único suficiente Salvador da tua vida. Eu declaro libertação sobre a tua mente, libertação sobre o teu coração. Aceite o Senhor como teu único e suficiente Salvador. Eu declaro um renovo do céu, eu declaro uma unção do céu sobre a tua vida, eu declaro um destravar no mundo espiritual sobre a tua vida, em nome de Jesus. Ele é o dono dos seus dias, sim, Jesus, soberano em poder, Ele virá. O governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha
Espírito Santo, vem Espírito de Deus. Só o Senhor pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. Perdendo tudo por amor. Enche essa geração com teu poder. Enche essa geração com teu poder, Jesus. E é no nome de Jesus, Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, que eu declaro cura sobre a tua vida, sobre toda e qualquer enfermidade. Se você está aqui sentindo algum tipo de dor, se você está carregando alguma enfermidade, algum diagnóstico médico, eu quero declarar agora, em nome de Jesus, a cura sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro cura sobre toda e qualquer enfermidade, pois Ele levou sobre si as nossas dores na cruz do Calvário. O sangue de Jesus te cura nessa noite. Eu declaro cura sobre a tua vida em nome de Jesus. Você que nos acompanha online, eu não sei onde você está, mas eu declaro cura sobre a tua saúde. Eu declaro cura sobre as tuas emoções. Eu declaro cura na sua alma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de eu terminar, eu quero compartilhar um sonho que eu tive essa madrugada. Talvez faça sentido para você. Eu liberei de manhã, estou liberando agora e estou liberando para a comunidade online. Essa noite eu acordei, eu não consegui dormir à noite, e um desses sonhos, Deus me trouxe algo, e talvez faça sentido, se não fizer, amém. Mas nesse sonho eu vi uma pessoa, na verdade essa pessoa era eu, inclusive era eu. Talvez você está pensando em trocar de... No meu sonho veio um carro, era uma aquisição. Talvez você está pensando em comprar um carro ou trocar de carro. Você já até viu o carro. Se não for carro, talvez você esteja num processo de uma casa. Eu não sei, no meu sonho era um carro, era uma conquista. E ainda até brinquei de manhã, eu falei, pior que o sonho era eu comprando esse carro. E eu comprei esse carro, e quando eu comprei, depois de um tempo eu descobri que esse carro era sinistrado. Falsificaram todos os documentos e eu levei um prejuízo enorme. E eu acordei essa madrugada e falei, Deus, eu não entendi, eu não estou querendo trocar de carro, não é o momento. Eu não estou comprando nada. Por enquanto, amém, eu recebo. Mas talvez seja para alguém aqui que está querendo comprar algo, adquirir algo. Está quase fechando o negócio. Talvez seja para você não fechar negócio agora, para que você não tome um prejuízo maior lá na frente. Ou se você está trocando o carro, puxa bem a capivara, se for um carro. Se testificar, depois me manda uma mensagem, ó pastor, essa pessoa era eu. Eu estava na mente aí de trocar um carro, estava até vendo um carro já, mas talvez é um mau negócio, e Deus não quer que você tenha perda. Pelo contrário, Deus não quer. Deus, Ele quer que você cresça, prospere e abençoe o reino de Deus. Quem caminha com Jesus não caminha para ter perda, porque Jesus, Ele cuida de nós, Ele guarda nós. Então não sei se faz sentido, tá? Eu não ia falar, e de manhã eu estava finalizando o culto, eu senti de compartilhar. Então eu compartilhei de manhã, estou compartilhando agora. Se faz sentido, amém. Se não faz, amém também. Talvez essa semana eu trombe com algum amigo, ele fala de trocar de carro e me vem... Eu não sei. Eu sei que Deus não erra. Eu sei que Deus não erra. Quando Ele me aponta algo é porque pode ser que vá acontecer. Então eu sempre guardo isso no meu coração. Se não acontecer, amém. Mas eu tenho que compartilhar. Talvez seja uma guitarra, Du. Você que gosta de comprar, né? Cuidado, às vezes não é para comprar uma guitarra. E eu vou até ir mais além. Talvez não seja nenhuma compra, talvez seja uma decisão que você está tomando, e essa decisão talvez vai te causar algo lá na frente, vai te prejudicar, vai trazer perda para dentro da tua casa, por conta da escolha que você está fazendo.
E você não faz escolha sozinho. Se você mora em dois, nunca faça uma escolha sozinho, sempre se o cônjuge está em concordância. E eu vou te dizer, se ele não estiver em concordância, não faça, porque vai dar ruim. Amém? E antes de eu finalizar com a bênção apostólica, próxima terça tem Strong Brothers. Em nome de Jesus, terça vai dar uma estiada, nós vamos fazer um culto a céu aberto. Vai ser uma adoração espontânea, vai ser especial. Então venha participar conosco. A nossa costelada está acabando, os convites, provavelmente deve ter uns 20 só. Passa ali, já garante a sua. Vai ser um tempo muito especial. Amém? Quantos recebem essa palavra de hoje? Estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o rosto, tem misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, o único Filho, a doce presença do amado Espírito Santo, vos sejam multiplicados sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua descendência, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Deus abençoe, uma semana extraordinária, em nome de Jesus.